Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouco da mentalidade do administrador de sucesso, a mentalidade que a gente tem que ter como administrador do nosso negócio ou aquelas pessoas que estão interessadas em praticar assessoria administrativa e tem que ter essa visão ampla do negócio. A gente vai falar dessa mentalidade. Essa mentalidade está muito além só do administrar o negócio, a gente transforma o que você ama em serviço lucrativo. Então, a, ser empreendedor é um papel, ser administrador é um outro papel. Então, a administração na prática vem com essa intenção de mostrar que a administração tem o seu lugar e seu papel importante em qualquer empresa. E por que falar de mentalidade? Antes da ferramenta, vem o pensamento. Então, o que é essa mentalidade administrativa? O que a gente precisa entender dessa mentalidade administrativa dentro de um amplo contexto? Porque todo mundo tem uma empresa, todo mundo busca trabalhar nessas empresas, tanto como gestor, como um empregado, e tem um papel administrativo que tem que ser reformado. Então, toda grande gestão começa de uma mentalidade sólida. Então, a mentalidade do administrativo, de entender os processos, como é gerido na empresa. Até é um fato, quando eu entro numa empresa, eu sempre digo, a gente, quando é empresa de grande porte, eu já trabalhei em algumas, e se você dizer assim, a minha função é cobrança, você vai receber o passo a passo de todos os processos, tanto dos relacionamentos internos da empresa, com cada processo que você tem que executar naquela empresa. Então, aquela empresa ela já está estruturada, já está reformulada, já está organizada para ser trabalhada. No caso de uma pequena empresa, a gente entra para ajustar esses processos, compreender o passo a passo desses processos. E tem aí a mentalidade. Qual é o papel do administrador? É organizar a empresa para que crie uma cultura sólida, para que crie processos sólidos. E aí a gente tem um pouco mais dois tipos de mentalidade. Isso também é de que essa aula não serve só para quem é administrador, para qualquer tipo de pessoa, porque ela é uma aula que ela vai trabalhar muito em nós como pessoas, como seres. Então, dois tipos de mentalidades que a gente trabalha. As fixas, evita mudança, culpa fatores externos. Então, a mentalidade fixa do administrador fixo é aquele que acha que o problema está na crise, que o problema está na situação externa, que o problema está no cliente. Uma mentalidade de crescimento, ela está apta a aprender, a se adaptar, a assumir responsabilidades. Então, eu sempre, como a gente faz muitas assessorias em vários tipos de empresa, em vários tipos de ramo, como eu tenho, eu percebo que a mentalidade está do gestor. O crescimento é do mundo do gestor, não é uma questão externa em termos de negócio, porque tem empresas do seu ramo que estão lucrando um monte, e tem empresas do seu ramo que estão entrando em decadência, em prejuízo e fechando as portas. É a questão administrativa que está muito focada nessa área de mentalidade, desenvolver os aspectos. Então, a gente tem que nos conhecer um pouco, entender qual é o tipo de pessoa que nós somos, se a gente tem hábitos. Hoje mesmo é engraçado que hoje mesmo passei por essa situação, a gente vai implantar o ponto eletrônico totalmente digital em uma empresa. Aí vem o primeiro funcionário e a gente, como era uma empresa de costura, é uma fábrica, eu fiz questão de a gente cadastrar em todos os celulares de cada funcionário, mostrar a ele como funciona. De 10 ou foi 15 funcionários, mais ou menos, que a gente fez esse contexto, teve uma que ficou tão irritada pela novidade, que saiu um pouco até da lógica.
né? Mas o que que acontece? Tem que entender quem é essa pessoa, qual é o contexto que ela vive. Então, a gente tem que entender que algumas pessoas automaticamente vivem para mudanças e outras não. E a gente tem que entender qual é o tipo de, qual é a nossa mentalidade como administrador. Como é que a gente desenvolve essa mentalidade? Quem somos nós como administradores? Então, é onde a gente vai começar a focar. Eu sempre digo que, pronto, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente adaptável. Por estar, hoje de manhã eu estava no salão de beleza, contando estoque, agora à tarde eu estava com a equipe montando folha de pagamento, amanhã de manhã eu vou estar em outra empresa, totalmente fora do ramo que eu estava hoje. Então, isso faz com que a gente tenha esse processo de estar sempre em mudança constante. Quando você sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tem aquela vida extremamente regrada, a sua tendência é ter uma tendência a não ter muita flexibilidade para a mudança. Então, quanto mais a gente se mexe, melhor é. Então, a mentalidade de sucesso para o administrador, o administrativo, é o quê? Os administradores de sucesso pensam como um dono. Então, se eu entro como assessoria administrativa, eu tenho que ter uma visão ampla do negócio. Então, como é um ramo, que ramo eu estou entrando, como ele funciona no mercado, eu tenho que buscar sempre o controle dos processos, porque o crescimento de uma empresa está nos controles de processo. Controle de gasto, controle de processo, controle na melhoria de adaptabilidade dos funcionários para trabalhar melhor e ter mais produtividade. E tem que ter responsabilidade. Saber quem está administrando tem que ter uma visão ampla de todo o negócio e responsabilidade. Ah, o funcionário faltou. Todo mundo sabe que numa empresa onde tem vários funcionários, a tendência é eles faltarem. Como a gente age com esses funcionários? Como é que a gente faz com que a empresa continue funcionando sem ter tanto prejuízo quando um funcionário se ausenta? Então, a responsabilidade de quem está gerindo essa empresa, quem está administrando ela, é buscar soluções práticas para esse tipo de situação. Mentalidade está nisso, né? Ter responsabilidade. Ah, eita, eu não, tem muito empreendedor que automaticamente está administrando, eu dei de pagar impostos, e simplesmente deixa para o último caso. Se afoga em impostos pela falta de responsabilidade de assumir a responsabilidade de pagar aqueles impostos. Não é para pagar? Então vamos pagar. Quando a gente lida com a não responsabilidade, a tendência é a gente ter muito mais prejuízo no dia a dia das empresas. Então, a visão administrativa é ter visão de todo o contexto. Uma coisa que eu faço quando eu entro numa empresa, que ela tem um certo ponto, a gente, quando entra na parte onde vai iniciar o controle de contas, eu mesmo faço um vasculho, todos os impostos, todas as estruturas, deixo tudo organizado dentro do sistema para que a empresa tenha uma visão geral da responsabilidade que ela tem nas contas a pagar, principalmente as fixas. Porque se ela tiver essa noção, ela vai fluir muito mais rápido. Então, é onde a gente começa a ter um controle de toda a operação. Administrador tem que ter pensamento estratégico. Então, antecipar os problemas, muitas vezes eu percebo que algumas pessoas não lidam muito bem em antecipar problemas, mas isso faz com que a gente possa organizar a empresa de forma que ela possa ser ainda mais lucrativa. Então, um exemplo aí que eu deixo bem claro, às vezes a gente diz, eita, todo janeiro a faturamento da empresa cai. Isso acontece muito em algumas empresas do tipo. Salão de beleza, porque o pessoal se arruma todo no final de ano, quando chega em janeiro, cara, tem que ter um senso de saber que isso é um problema da empresa, tu tem que faturar novembro e dezembro para pagar as contas de janeiro, mas também correr atrás, ter que crescer o faturamento com outras dinâmicas de trabalho. Então, isso faz com que você antecipe esses problemas. Então, olhe sempre, todo mês de agosto,
a minha empresa tende a cair faturamento. Então, você já sabe disso. Então, você tem que o quê? Faturar em julho para pagar agosto. Então, tem que olhar para os problemas não como um problema, mas como eu digo que não é nem problema, normalmente eu não falo isso, eu digo que é um desafio. Olhar para aquele desafio e trazer já a solução. Ah, mas eu não quero juntar dinheiro em julho para pagar agosto. Então, vamos vender mais em agosto, mas tudo tem que trazer solução, não ficar achando que o problema, não quero nem ver os problemas. Essa não é uma atitude positiva do administrador. Está sempre antecipando. Empresa, ela é extremamente simples de administrar, se a gente vê. Todas vão ter despesas operacionais, vão ter suas nuances em faturamento, vai ter problema de trazer com fornecedor, vai ter apuração de impostos. O que a gente tem que trazer com todas as nuances que acontecem é tentar antecipar e resolver antes mesmo que o problema aconteça. Ah, todos janeiro tem os impostos com carro, IPTU, IPVA. Cara, está no teu planilha de conta lá de janeiro. Tu já deixa pré-reserva para esses pagamentos. Ah, mas eu não queria muito pagamento e não tem faturamento. Então, por isso mesmo, antecipar problemas é entender que naquele momento em que a gente precisa de algo, já temos a solução com a gente. Isso é trabalhar de forma a trazer a empresa no controle nas mãos. Planejam com dados. Então, o que acontece? O administrador tem que planejar de acordo com os dados. Essas informações que eu trouxe de algumas empresas que têm a parte onde o faturamento cai, a gente sabe, há muitas vezes empiricamente no dia a dia, mas às vezes não sabe a diferença. Hoje mesmo a gente estava na empresa onde faz produção. Eu digo, a gente tem que controlar a produção, saber quanto produz semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para a gente entender qual o mês que mais produziu, o mês que menos produziu, para poder melhorar o processo de produção para que essa produção seja máxima sempre. Ah, Patrícia, mas não precisa dos dados. Uma empresa mesmo produziu 15 mil peças em um mês e no outro produziu 6. Por que isso aconteceu? O que aconteceu? O que levou? Eu só sei disso porque mensalmente a gente está calculando os dados de produção. Isso vai fazer com que o quê? A empresa possa desenvolver um aspecto de buscar produzir mais sempre. Então, a gente tem que ter esse conhecimento técnico, saber em que ramo a gente está atuando, em ramo de vendas. Qual o mês que eu mais vendo? Qual os produtos que mais saem naquela empresa? Ah, esse produto aqui vende como banana. Então, tem que ter em estoque sempre. Como calcular esse estoque? Como fazer o estoque mínimo e máximo? Então, para ter esse tipo de controle, a gente precisa apurar. Decidir com foco em longo prazo, que é isso que eu venho estruturando com vocês. A gente tem que desenvolver a empresa e trazer estratégias para que a gente está aqui em julho, mas já está pensando em janeiro do ano que vem. A gente tem que entender como a empresa funciona a longo prazo. Isso a gente consegue controlar, sabe? Mas a gente não controla o mercado. Não, a gente não controla o mercado, mas a gente controla nossa empresa internamente. Eu digo que a gente só é afetado de verdade se realmente tudo parar, como foi o caso da pandemia. Mas caso não, agora mesmo está aí essa questão dos tarifácios. É algo que só vai refletir a gente a longo prazo e ao longo prazo não, mas eu digo de acordo com cada setor, não é algo que vem tão instantaneamente. Só se você for uma importadora de produtos que está indo para os Estados Unidos constantemente. São as únicas empresas nesse momento que estão sendo afetadas. As demais vão ser gradativamente de acordo com os processos que vão acontecer. Então, a gente tem que entender que o mercado não manda na gente. É a gente que manda no mercado. A gente tem que dominar a nossa empresa.
Gente, está tudo ok, tá todo mundo escutando, né? Tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu sei que esse tema ele é bem mais psicológico até do que técnico. E o administrador tem que ter mente orientada por processo. Então, a gente que está dentro do processo administrativo, a gente tem que olhar se o faturamento está sendo controlado, se as compras estão sendo controladas, se as vendas estão sendo controladas, quais os processos que eu preciso? Ah, eu sou um salão de beleza. Se eu tenho uma agenda controlada, eu sou uma empresa que produz confecção. Se eu tenho os custos controlados dessa empresa, então eu tenho que entender todo o fluxo de controle da empresa para poder gerir o processo administrativo. Então, automatizar é o que é repetitivo. A gente tem que ter essa automatização, criar sistema sustentável. Então, sistema para trazer informação. Então, você tem que criar o hábito de usar sistema. Ninguém hoje, acho que nem um carrinho de pipoca na rua deveria hoje trabalhar sem um sistema. Não que ele tivesse que ter um sistema robusto, mas ele tem que ter algumas coisas de controle interno, para ele saber o dia que ele mais faturou de pipoca, porque ele não faturou no dia X, quantas pipocas ele usou, quanto ele gastou de milho. Se ele não tiver isso, como é que ele vai crescer e prosperar? Então, são informações que trazem controle de rotina, e isso traz uma gestão sólida. O que como administradores lidam com erro? Isso é bem interessante, tá? Eu trouxe aqui, que a gente está falando de mentalidade, administrador comum. Esconde o erro, evita assumir a responsabilidade daquele erro, finge que nada acontece. Veja, o cliente está reclamando que você tem, pronto, a gente trabalha com alguns restaurantes. O cliente reclama que demora muito os pratos a chegar. Eu tenho gestor de restaurante que simplesmente ignora. Tá? O cliente reclama que quer tudo na pressa. Não, tem que entender se é uma demora significativa ou realmente é o tempo hábil que o restaurante e é comum para todos, mas é o cliente que tá com pressa. Então, se você ignora o que está escutando do cliente, você começa a perder cliente. Repete o mesmo erro no futuro. A gente tem problemas que eu tenho algumas pessoas que às vezes ainda no processo precisa emitir nota fiscal e não emite. E algumas vendem no cartão de crédito, que será o tema da próxima semana, vendem no cartão de crédito e esse controle tem que ser rígido, tem que emitir nota fiscal, se você não for MEI, tá? Detalhe. Aí, muitas vezes, as pessoas continuam sem emitir nota fiscal, vendem no cartão de crédito, e com 2 anos recebe uma multa triplicada e quadruplicada. Ah, tu já recebeu a primeira vez e tu continua insistindo no erro, é porque você não está gerindo a empresa como ela tem que ser. Eu digo que para a gente crescer, infelizmente, eu tenho que seguir as regras. E seguir as regras, eu sei que não é para todo mundo, mas a gente tem que executar. Eu vejo que as empresas que mais são organizadas e mais seguem as regras são as que têm mais futuro em termos de crescimento. Então, o administrador do futuro, de sucesso, ele registra o erro, ele aprende com as falhas, ajusta os processos para não repetir erro novamente e usa o erro como alavancar para a melhoria. Errou a primeira vez? Beleza, vamos melhorar agora para não errar mais. Porque errar, todo mundo erra. A administração é um conceito constante, principalmente quando a gente tem empresas que têm uma evolução administrativa e de mercado muito grande. Comece mesmo. Tu começa ali pequenininha, não controla estoque, não controla nada. Mas chega uma hora, se tu não começar a fazer isso, tu começa a se perder. Então, o que acontece? Aí você continua naquele erro. Tu vai ter trabalho. Tu não vai conseguir executar. Então, a ideia da gente é
trazer para dentro da empresa, organizar todos os processos de forma que ela fique extremamente estruturada. Isso vai acompanhar, tá? Então, o erro é a oportunidade de ajuste e não de culpar. Eu sempre digo, errar, todo mundo erra. Organizar, a gente precisa. Não precisa viver na culpa. E aí a gente vai... Gestão de tempo. É um capital do administrador. Normalmente, quando você está ou como gestor e precisa ser administrador, ou como você é administrador como eu e quer utilizar suas ferramentas como administrador para prestar serviço, uma coisa que a gente tem que aprender é a gestão de tempo. A gente precisa. Tempo é um bem usado e gera lucro. Tempo bem usado gera lucro. E o tempo perdido custa caro. Então, se você não busca se organizar e estruturar a empresa, você começa a se perder. Então, a ideia é que a gente desenvolva o trabalho. Administradores de sucesso eliminam urgências com organização e planejamento. Dedicam tempo ao que realmente traz resultados e criam rotinas eficientes para não viver no improviso. Eu sempre digo, tem algumas coisas na empresa que é rotina. Vamos puxar comissão para pagar a equipe todo dia primeiro. Então, você já sabe que sua rotina do dia primeiro é puxar a comissão da equipe todo dia primeiro. A gente trabalha para isso, para desenvolver esse trabalho e poder crescer com isso. A gente tem várias coisas que precisa colocar em rotina. Botando em rotina, a gente já sabe que dia tal tem que emitir um imposto, dia tal tem que gerar algum tipo de fluxo na empresa. No momento que você sabe detalhadamente todos os fluxos, você consegue desenvolver seu tempo e sua gestão de forma eficiente. Então, o tempo não se administra com relógio, se administra com decisões. Então, se a gente busca trabalhar o tempo administrativo, a gente desenvolve o negócio fazendo com que ele cresça. Então, se a gente levar hoje eu estou com mais ou menos 20 empresas sendo assessoradas por mim. Oficialmente, essas empresas é preciso desenvolver um trabalho de implantação de processo. Tem algumas que já estão com os processos implantados e eu desempenho algumas funções administrativas, não são todas, dependendo do tamanho da empresa. No final do mês agora que está chegando, a gente estrutura todo quanto vendeu, como vendeu, quem vendeu, quanto faturou, quanto produziu, e envia para os gestores dessas empresas. Então, o processo administrativo, eu preciso saber exatamente como é que desenvolve esse trabalho, tá? E como a gente desenvolve esse processo. Então, isso é gerir tempo. É a gente saber o horário e a hora certa de desenvolver cada noção. Então, a visão administrativa financeira do empreendedor. Então, é conhecer os números, tá, minha gente? Se você não conhece seus números, você não sabe se a empresa dá lucro, dá prejuízo, e fica sempre ansioso. Eu digo, se você encontra ou um gestor ou um administrador muito ansioso, é porque ele não controla a empresa. Ele não sabe exatamente quanto vendeu, quanto pagou e para quem pagou. É característica normal. Se você vê alguém muito disperso, ansioso, tem essa tendência. Entender quanto lucra, e para isso precisamos do sistema, porque hoje o nosso mercado é complexo. Então, o lucro e prejuízo ele não é mirado só numa venda, tem toda uma estrutura. Compra a prazo, venda a prazo, e isso precisa ser realmente gerido. Investir em estrutura. Como hoje a gente está implantando sistema de gestão na empresa, a gente implanta uma folha de ponto, porque é uma empresa que tem mais funcionários, precisa ter esse controle de horário.
Então, dentro dessa estrutura, a gente vai desenvolver essa empresa e vai crescer com ela. E se a gente não tem esse controle, não consegue. Liderança e administrador. São duas coisas que a gente precisa olhar com carinho. Inspirar pelo exemplo. Então, a gente às vezes faz, o administrador ele é um líder nato. Ele precisa liderar a equipe em todos os seus setores, fazer com que toda a equipe produza o máximo que puder, mas de forma tranquila, porque não adianta a gente ter uma cultura aí, eu vou até dar essa aula sobre cultura do aspecto administrativo, a gente tinha uma cultura onde todo mundo gritava, com os gestores gritavam, os donos das empresas gritavam, que exploravam, e ainda tem, né? Mas a gente está tentando mudar isso dentro do contexto. Eu digo que a gente tem que implantar processos novos, não tem que demitir ninguém, todo mundo tem que se adaptar. E temos que organizar a empresa para que ela tenha fluidez. E isso precisamos dar o exemplo. Então, a gente que está na gestão, muitas vezes precisa fazer trabalhos operacionais também, se a gente faz parte do processo operacional da empresa. Lembre-se disso. A gente, quando eu entro para dar assessoria, eu tenho que focar no gestor e verificar quais são os trabalhos operacionais que ele exerce. E se ele tem condição de exercer, ou ele tem que colocar alguém para fazer isso. São dois parâmetros aí que a gente precisa desenvolver. Organizar a equipe, olhar para essa equipe, conhecer ela, saber as limitações dessa equipe. Nós hoje sempre temos, essa semana a gente teve uma empresa que fez uns testes mesmo de prova, para saber se a empresa, se os funcionários sabiam sobre os produtos e serviços que estavam sendo vendidos. E alguns tiveram uma nota lá embaixo. Eu disse, verifique se essa pessoa não tem dislexia ou alguma dificuldade com expressão escrita. Que muitas vezes as pessoas têm alguns tipos de deficiência que fala bem, explica bem, mas às vezes tem dificuldade com a escrita. E isso numa prova elimina ele. Então, a gente pode olhar com esse carinho para esse funcionário para ver se realmente era porque ele não sabia do produto ou se ele precisava ter essa visão, tá? Quem não mede, não administra. Se você não mede quantos clientes entraram na sua loja hoje, quantos realmente efetuaram a venda, é o básico de toda empresa. Tem uma loja aberta aí. Então, esse tipo de medir, como é que a gente faz? A gente tem que ir lá com o sistema, fazer a medição, saber quantos clientes atendemos. Uma coisa que eu faço muito desse tipo de medida, faz um orçamento, mesmo que não fecha, você fica com os orçamentos ali lançados. Porque sabe quantas pessoas vieram, fizeram perguntas, quiseram teu produto, mas não levaram. Pelo menos tu sabe contabilizar quem tu não fechou. E aí procurar entender por que essas vendas não foram fechadas, para melhorar o processo, que às vezes é uma bobagem, é falta de comunicação, porque o produto não tinha na casa. Então, conhecer essa estrutura ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho e vender mais. Uma coisa, esses dias tem um conhecido meu com oficina, já implantei esse sistema lá, só que ele é péssimo de atender o WhatsApp. Como é que ele quer vender? Porque ele não consegue atender o WhatsApp pronto quando o cliente atende. Puxei a orelha dele. Isso é atenção. Se a gente quer vender mais, crescer no negócio, a gente tem que estar atento quando tem que estar disponível para o cliente, principalmente em horário comercial. Delegar não é abandonar. Às vezes a gente entende, alguém faz, você tem que delegar, você tem que crescer, mas isso não é abandonar. Eu diria até para a gente delegar, a gente tem que ter controle. Porque não adianta você jogar para a empresa, fulano, a partir de hoje é você que vai abrir e fechar a empresa. E o caixa também, mas tu não tem um controle de caixa, a pessoa te entrega o dinheiro, mas não sabe quantas vendas fez. Como é que você vai delegar uma coisa abandonada? Aí você faz, o funcionário não sabe fazer. Como você não deu um método para ele fazer? Você não deixou algo específico para ele fazer. Então, quando a gente não tem processos específicos, não delegue. Não delegue que vai dar errado. Tem que ter tudo organizado na empresa. E o planejamento evita o caos, né?
Quanto mais organizada a empresa, mais planejada, menos problemas a gente vai ter. Está chegando dezembro, a gente sabe que vende muito em dezembro. Que produtos a gente vende? A gente está se preparando para ter esses produtos em estoque? Então, isso é uma forma. E exercício prático, isso aqui é para vocês refletirem, minha gente. Que hábitos te sabotam como administrador? São alguns hábitos, eu digo, eu não gosto de ver minhas contas a pagar. E aí você se sabota, né? Então, a gente tem que buscar quais são esses hábitos. O que você pode mudar hoje para pensar como administrador? Isso também é para fazer uma reflexão e fazer com que você desenvolva esse trabalho administrativo dentro da empresa, que é um trabalho que tem que ser gerido constantemente pelos empresários. Paixão e serviço. Gostar de ensinar, organizar e resolver. Eu sempre digo que um bom administrador, ele gosta de ensinar, ele gosta de organizar e ele gosta de resolver problemas. Eu sou o tipo da pessoa que eu não posso sentar em algum lugar, alguma empresa, eu vou, abro e eu vejo um problema acontecendo. Me dá vontade logo de pular para o balcão e ajudar as pessoas que estão lá com problema. Porque são problemas, às vezes, que eu vivo constantemente ensinando, e aí eu sou indisciplinada. Então, para fazer assessoria administrativa, essa ação que a gente tem que ter, essa estrutura que a gente tem que ter em termos de desenvolver. Desenvolver isso, desenvolver é olhar para a nossa empresa, desenvolver é ensinar os nossos colaboradores, é desenvolver o passo a passo de ensinar. Não é simplesmente, eu sempre digo que esse processo de ensinar, eu conheço algumas pessoas que ficam bravas comigo, que eu vou ensinar alguma coisa, vamos dizer, vou iniciar cadastro de produto. Eu vou lá, ensino a teoria, o que é cadastro de produto, por que tem que cadastrar, o que tem que cadastrar, como cadastrar. Aí eu vou explicando e fazendo um exemplo, mostrando. Aí a pessoa que está aprendendo comigo fica meio estressada, assim, como muita informação. Eu digo, agora vamos fazer? Aí no instante faz, tá vendo? Porque primeiro a gente recebe a teoria para depois fica mais fácil a prática, quando você tem a teoria. Por isso que existem as escolas. A gente precisa da teoria para desenvolver a prática. São coisas simples, tipo um cadastro de produto, um cadastro de contas a pagar, cadastro de fornecedores, que são a quem a gente deve. Eu digo que até a esmola que a gente dá tem que anotar. E o porquê isso? São coisas simples que muitos gestores não fazem. Por isso que a oportunidade da assessoria administrativa há muitas empresas. Eu conheço um monte. Hoje mesmo eu estava numa empresa onde a notinha chegou lá, a nota rabiscada à mão. O cara não faz a contabilidade, o cara não faz o estoque, o cara não sabe quanto fatura. Ah, ele sabe, ele soma o Pix na conta. Ah, ele soma essas notinhas, tá, mas eles botam isso no Excel bonitinho, mês a mês, e sabe quanto faturou. Faz não, gente, faz não. Porque a gente sabe que não faz, entendeu? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente controlada. Como é que eu cheguei à assessoria administrativa? Por que eu faço o que eu faço? Eu já fazia isso quando eu tinha empresa própria. Desde a época do papel, eu fazia controle de caixa, controle de fluxo de caixa, estoque, tudo à mão. Eu tinha essa habilidade natural à mão. Então, como veio tecnologia, eu fui embora e percebi dentro do mercado que tem muita gente precisando da nossa ajuda. Todo lugar que eu entro, isso aqui precisa de mim. Quando eu vejo que a empresa é desorganizada, que a empresa não tem um sistema. Então, é muito. Se você entrar no mercadinho da esquina, você vai ver que o cara deve ter ali R$ 100 mil de mercadoria e não tem um sistema de gestão de controle de estoque. Aí tem um monte de produto vencido lá, não sabe o que está acontecendo. Entende? Então, são situações que a gente precisa desenvolver. É uma paixão que eu aprendi a ter. A administração, eu amo fazer o que eu faço. Então, o que é
Ai, gente, eu acho que isso aqui tem um erro. Peraí, só um minutinho. Mas eu tenho... Ai, desculpa. Foi um errozinho. Um erro técnico. Pronto. Administrar, desenvolver e usar metodologia. Então, o que é se administrar? Esse desenvolvimento de uma metodologia. Conhecer o que você tem. Então, assim, a gente, quando vai administrar, quando eu entro na empresa, eu procuro saber, fazer um diagnóstico simples, tem que fazer, tem que conhecer. Primeiro, qual é o ramo de atuação daquela empresa, aonde ela está, qual o tipo de público que ela atende. Então, são N's. Tanto que foi lançado agora, essa semana, eu acho, a Erika deve estar lançando aí um e-book ensinando as pessoas a fazer assessoria administrativa e junto tem o diagnóstico, tá? Ferramentas básicas. Essas ferramentas, elas estão, os sistemas, vou mostrar um pouco para vocês, ajudar, ajudar a prática, que é a transformação do negócio. Então, o que eu faço? Eu entro no negócio e, passo a passo, eu vou transformando o negócio de forma gradual. Se é uma empresa que não tem sistema nenhum, eu sempre digo que a gente tem que instalar logo a frente de loja. Porque tem que mostrar logo o gestão, o dono da empresa, quanto ele fatura. Isso faz eles estimular e desenvolver o resto da implantação. Que a gente, quando faz assessoria administrativa, a gente tanto faz processos administrativos contínuos, como a gente faz primeiro os processos para a integração dessa rotina. E, a, e aplique uma metodologia consistente, que é diagnóstico, implantação e acompanhamento. Se a gente tem isso aqui, a ideia, ele está aí, ela passou por isso, né? A gente diagnosticou, a gente implantou e a gente está no processo de acompanhamento. Então, essa estrutura que a gente trabalha faz com que a empresa absorva todas as mudanças sem estresse. Porque o problema de uma implantação, muitas vezes, é a forma como o processo é gerido e instalado na empresa. Quer dizer que 100% das minhas implantações são sem transtorno? Não. Mas eu digo a você que 85% sim. Normalmente é uma empresa ou duas. Dentro desse contexto, acho que real, eu já tive 3 transtornos. E mesmo assim, eu digo a vocês, não por minha culpa, porque a empresa do sistema resolveu implantar junto comigo. Sempre dá nó. Tanto que hoje eu entro em parceria com algumas empresas para que eu implante do começo, meio e fim. Por quê? Eu implanto de acordo com a velocidade e a estrutura de cada negócio. As pessoas pegam a implantação, ajustam tudo sem transtorno nenhum. Porque é isso que é a ideia da gente, é fazer todo o controle da empresa sem transtorno. Então, tenha na metodologia para gerar confiança, para entregar resultados reais, que é isso que eu digo, bota logo à frente de loja para funcionar, porque o cliente já sabe quanto ele fatura. Isso ajuda ele a se empolgar e desenvolver ainda mais o processo de controle. E para se posicionar como um profissional estratégico. Então, o administrador ele tem que entender que ele é um estrategista. Ele está ali para organizar a empresa e deixar a empresa totalmente organizada. Tecnologia aliada à administração inteligente. Então, o que acontece? É uma coisa bem legal aqui. Administrador não é usar tecnologia, né? Não é só usar tecnologia, ele tem que desenvolver conhecimento para organizar de forma melhor. Porque nem toda tecnologia serve para toda empresa. A gente precisa entender a maturidade administrativa da empresa, o tipo de empresa que é, qual o ramo que vai desenvolver, isso vai estar no próximo slide, para a gente poder buscar isso. Antes da ferramenta vem o entendimento, né? Conhecimento do ramo, da atividade, identificar os gargalos e a rotina,
planejar a estrutura ideal para organizar essa empresa. Tem empresa que a gente precisa ter um sistema mais robusto, precisa de mais controle. Tem empresas que é só eu sou o dono, sou funcionário, então precisa de menos estrutura, porque não adianta botar para um empreendedor que trabalha sozinho um mega sistema, um mega processo de controle, senão ele não vai ter tempo para vender. Porque a função do sistema é auxiliar e desenvolver o processo de venda, não é para parar de vender. Eu sempre digo isso a todos os meus clientes e quem está comigo fazendo assessoria na prática. Então, depois de aplicar a tecnologia com propósito, então vamos aplicar essa tecnologia, buscar um RP com base na realidade e na necessidade da empresa, adaptar os processos do sistema. Então, muitas vezes, a empresa precisa de um certo controle que, por exemplo, eu tenho um cliente de oficina que a gente precisava destacar quais eram os carros que ele, para cada cliente. A gente foi lá, criou campos extras para que fosse informado cada carro, cada veículo que aquela oficina, que o cliente daquela oficina tinha. Porque muitas vezes o cliente tinha vários carros e a gente precisava dessa informação. Então, a gente criou um campo onde botava o modelo, era a marca, modelo e a placa do carro de cada cliente. Tirou. Tem outro cliente que queria identificar a idade de cada cliente que tinha na loja, do tipo, ela é uma loja infantil, mas quem compra é os pais. Mas quem é esse pai? Qual é o filho? Qual a idade desse filho? Como é esse filho? Então, a gente foi lá e lançou uns campos extras que foi identificando, tá? Por exemplo, salão de beleza, a gente queria identificar o tamanho do cabelo de cada cliente. A gente criou um campo extra de cada cabelo de cada cliente. E por aí vai, são N situações onde a gente, como assessoria administrativa e como administrador, tem que estar hábito a ver essas necessidades que a empresa precisa de controle e adaptar as ferramentas a esse controle, porque aí você fica com o controle na mão. E dentro desse processo ainda garante que as ferramentas funcionem com lógica administrativa, porque não adianta botar uma tecnologia que no final das contas não vai te dar resultado nenhum, vai te dar informação nenhuma. Então, a ideia, tanto que quando alguém vem para mim, eu digo, você já deve ter pego vários sistemas de gestão para a sua empresa, mas não é o sistema que vai fazer a diferença, é a gente implantando que vai fazer a diferença, e é esse projeto que é da gente. A tecnologia só entrega resultados quando o administrador domina o que ela vai organizar. Então, a ideia do administrador, sempre quando eu estou numa empresa, eu digo, gente, se vocês sentirem algum incômodo, sentir que o sistema poderia ser assim, ou assado, fale, porque às vezes ele tem solução. É só a gente saber como funciona. E aqui eu vou trazer um pouquinho de alguns sistemas que eu trabalho, não vou abrir os sistemas, tá? Eu vou mostrar a vocês, basicamente, os links da adaptação do sistema, só para vocês entenderem que como é importante que cada ramo funciona com um sistema diferente. Eu trouxe 3 parceiros que eu trabalho com. Um que é a gente aqui. Essa empresa é a Gestão Clique, a Clique Digital, e ela é a empresa que é parceira da gente, então está com o meu nome por esse motivo. E aí ela quer, é uma empresa que ela tem várias funcionalidades. Ela tem, além de funcionalidade de integração, que são maravilhosas, tem controle financeiro, controle de estoque, com orçamento, venda, emissão de nota fiscal, emissão de boletos, e ela é uma empresa que é para que tipo de negócio? Oficina mecânica, serviço, locações de imóveis, comércio, pode servir também para supermercado, para agências de publicidade e N tipos de negócio. Por quê? Se eu quiser ter um restaurante, serve? Não. Se eu tenho um salão de beleza, serve? Não. Eu tenho uma transportadora, serve? Não.
cada um tem um sistema de gestão. Por quê? Porque valida os processos básicos daquele ramo. Então, a ideia da gente é ter essa estrutura bem organizada. Dentro disso, a gente tem também a VEC, que é muito conhecido, que é o sistema de gestão para salão de beleza, clínicas. Aí, essa que eu consigo adaptar a empresas de odontologia, porque tem processos muito parecidos. A odontologia tem agenda, a odontologia tem controle de material, a odontologia tem toda a infraestrutura que um salão precisa, tá? Controle de clientes e todo o resto. Então, o interessante é você entender o ramo que a empresa é e buscar um sistema de gestão que realmente vai fazer com que todos os processos que são feitos para a empresa tenha. No meu, por exemplo, a gente utiliza muito para pequenas indústrias. Por que pequenas indústrias? Onde o processo de produção ainda não é mapeado. A gente consegue executar com esse sistema. Por exemplo, eu estou em Caruaru, Pernambuco, que é um dos maiores empresas, maiores lugares onde tem confecção de pequeno porte. Então, a gente usa esse de forma muito eficiente. Por quê? Porque desenvolve esse negócio e trabalha ele de forma eficiente. E aí a gente tem também o último aqui, que é um sistema de gestão para restaurantes, para empresas, que também é um parceiro nosso. Só gravar aqui um pouquinho. Pronto. Esse aqui também é uma solução para restaurantes, iFoods, delivery, que tem a gestão completa, onde eu vou controlar estoque, controlar gastos, controlar tudo que precisa dentro de uma estrutura de restaurante. Tem um cardápio, tem que controlar o que é prato intermediário, o que é cardápio. Ele não é só simplesmente, vou fazer um arroz. Esse arroz leva o quê? Como vai ser? Então, isso são os pratos de desenvolvimento. Então, a gente trabalha aí para garantir essa estrutura, tá? Então, é aí que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento dessa empresa, tá? Então, são ramos que facilita aí. Em cada um desse é uma administração diferente. E a gente precisa entender que cada tipo de ramo funciona bem com cada sistema. Tem sistemas melhores do que esse? Acredito que sim. Mas essas são soluções para empresas de pequeno porte, onde a estrutura precisa ser organizada. E eu digo, muitas vezes, tem muito sistema ruim? Tem. Realmente, tem sistemas que é fora de lógica, tá? Tem até algumas coisas nesse sistema que eu até que a parte de controle de validade não está funcionando ainda. Eles colocaram, mas não funciona na prática. A gente também tem que ter essa ciência, tá? Mas ele controla em situações maravilhosas. Controle de validade, tem bem aqui na Patrícia Salles Consultoria. É um sistema que facilita bastante. Então, isso facilita o dia a dia da empresa, tá? E aí, transforma conhecimento em serviços para quem deseja realmente realizar. De aos pouquinhos, estamos transformando o curso Administração na Prática para realmente quem quer dar assessoria como Edu. Na verdade, hoje, por exemplo, eu estou com minha agenda fechada até setembro, não posso botar mais ninguém, que eu não dou conta. Então, a gente sabe que tem uma demanda grande, entendeu? E a gente precisa melhorar. Então, é o conhecimento para quem vai fazer assessoria administrativa, e esse é um conhecimento também que eu passei para quem é o empreendedor da empresa. Ele precisa ter esse conhecimento. Sua empresa precisa de controle 100%. E todo mundo, isso não é errado. Isso não é que algumas pessoas confundem muito aquele quer controlar a vida dos outros, né? Com o controle interno administrativo. Isso é necessário para que a gente cresça.
Se você não tem o controle do horário que seu funcionário entra, do horário que o funcionário sai, você começa a se perder. Não tem o controle de quanto vender, o quanto vai precisar produzir, quanto vai precisar comprar. Você vai chegar uma hora que você não tem, você não vai estar ganhando dinheiro. Por quê? Você vai estar apagando incêndio. Então, o controle é a chave de todo o processo administrativo, de qualquer empresa. E, gente, mais uma vez, obrigada mesmo por essa aula que eu tive a oportunidade de dar a vocês. E a próxima aula será a configuração fiscal para empresas de comércio simples nacional. É uma aula muito importante, eu vou interagir com vocês a parte fiscal do comércio. Entender um pouco, né, de como funciona, porque eu vejo muita gente levando multa, tendo problemas fiscais simplesmente por falta de uma boa configuração fiscal na empresa. E eu quero mais uma vez agradecer a todos a oportunidade